Olá pessoal, tudo bem? Começando aqui hoje o nosso terceiro episódio de Mensagens de Luz. Eu sou Cristiane Bonato, mais conhecida como Cris Bonato, e iniciei esse projeto no dia 31 de dezembro de 2023, inspirada pelo programa, Casa de Luz, que fica no canal, que passa no canal da Luz da Serra, que é guiado pelo mentor e professor, que eu gosto muito, que eu sigo há um tempo, que é o Bruno Gimenez. Temos princípios que nos guiam aqui nesse trabalho de mensagens de luz, já explicados nos 2 vídeos anteriores. Então, se você quer saber um pouco mais desse projeto de Casa de Luz, o que ele consiste, oriento que vocês assistam os 2 primeiros vídeos, tá bom? Hoje eu não vou repassar esses 8 princípios, quero fazer um vídeo mais objetivo possível, mais prático hoje. Espero que vocês consigam me ouvir bem, que eu tive que ligar o ventilador aqui porque tá muito quente. Esse espaço da casa aqui no escritório é muito quente, ainda mais esse horário. Mas vou falar um pouquinho mais alto para não interferir no som, beleza? Hoje eu gostaria de falar sobre o circuito do caos. O circuito do caos ele consiste em três ações, e 3 ações ou 3 ocorrências, vamos colocar assim, que nos afastam da nossa missão, que nos afastam de Deus, que nos afastam daquilo que a gente nasceu para ser, E fazem que a gente não seja a pessoa certa no lugar certo, Se você não entendeu o que esses tapinhas significam, volta nos vídeos lá que você vai entender que são determinações, baseadas na técnica Aura Master, que a gente faz no Casa de Luz, que a gente aproveita essa primeira onda do dia. São determinações que a gente vai falando: eu mereço, é meu, eu vou buscar; é meu, eu mereço, eu vou buscar; eu sou a parceira ideal para parceira ideal; eu sou a pessoa certa no lugar certo; eu sou tudo que eu nasci para ser; eu sou de bem com quem eu fui, com quem eu sou e com quem eu vou me tornar. Então são várias determinações que esse movimento de bater no peito faz com que a gente ative isso, determine para o nosso corpo, para as nossas células, isso que a gente está repetindo enquanto a gente faz esse movimento de bater em concha, principalmente com a mão dominante no centro do peito, no nosso chakra cardíaco, Então, esse circuito do caos são ações que a gente faz que nos afastam desse propósito, nos afastam da nossa missão, nos afastam daquilo que a gente nasceu para ser. E são coisas muito contemporâneas, que acredito que quando eu falar vocês vão se identificar com algumas delas e perceber, talvez se não em você, nas pessoas do seu convívio, que isso acontece, tá? Então o circuito do caos, oriento que vocês anotem, porque a gente não consegue lembrar tudo e também a gente não vai ficar revisitando o vídeo o tempo todo. Então, anotar é muito importante. Eu tenho aqui meu caderninho de canalizações, então todos os conteúdos que eu vejo de Casa de Luz e outros vídeos também, principalmente do canal Luz da Serra, do Bruno Gimenez, da Paty Cândido, eu vou anotando aqui conforme eu vou estudando, e áudios e coisas que também eu ouço no dia a dia. Então bora lá, são três ações, 3 atitudes que fazem parte do circuito do caos. A primeira é viver a vida do outro, tá? Então isso acontece quando a gente se preocupa muito com o que está acontecendo na vida do outro, com o que o outro está fazendo, como que o outro está gastando o dinheiro dele, com quem que o outro está namorando, com quem que o outro está saindo, onde que o outro está trabalhando, se está trabalhando, se não está, Então é o se importar com a vida do outro, mas também é viver para o outro, principalmente mães, mães, avós aí que estejam nos assistindo, esposas, geralmente é uma coisa que a mulher sofre muito. Essa é uma ação, que a mulher costuma fazer muito, que não é só, mas Cris tá falando que mulher é fofoqueira, que mulher não sei o quê. Não é nesse intuito. É no intuito de que a mulher costuma muito servir e se pôr a serviço de uma forma que ela esquece dela mesma, Não tô dizendo que não pode acontecer com homens, também pode acontecer, com certeza. Todo mundo está predisposto a essa questão. Mas o viver a vida do outro também é você viver para o outro,
né? Seja no relacionamento a dois, seja na maternidade, né? No casamento, até no teu próprio trabalho. Avós, né, que vivem conforme a rotina dos filhos e dos netos e não fazem as coisas para elas também, né? Então viver a vida do outro consiste em você se preocupar muito com a vida do outro, mas também de você viver muito para o outro. Então você deixa de descansar porque alguém precisa que você faça alguma coisa, você deixa de passear, de viajar porque você precisa estar em determinado local porque tal pessoa vai precisar de você. E aí a vida passa e você só viveu para os outros, tá? Então, muito importante cuidar desse primeiro ponto, principalmente com a nossa família, tá? Com a nossa família. E hoje eu li uma coisa muito importante naquele livro que eu comentei no Decisões, que é o livro que eu tô lendo nesse mês de janeiro, que quando você se preocupa tanto em proteger alguém de algum problema que essa pessoa tem que passar, de alguma dor ou perda que essa pessoa tenha que passar para aprender, porque a dor também faz parte do nosso processo de evolução, você assume os karmas, né? A questão espiritual dessa pessoa. Então, muitas vezes o que era para ser daquela pessoa, só aquele karma espiritual, aquela dor, né? Aquele sofrimento, aquela angústia, você pega para você. Então aí eu falo principalmente para as mães, né? Eu sei que ver o nosso filho sofrer, saber que aquilo que ele está fazendo é errado e que vai trazer algo ruim para ele, também faz parte do aprendizado. Então acho que isso é uma coisa que nós mães temos que aprender muito. A gente não pode tomar aquele problema pra gente, tá? Então isso também entra em viver a vida do outro. Por quê? Porque aquela coisa, aquela energia, aquela dor, aquela angústia que a pessoa precisaria passar para aprender algo com aquilo, a gente também acaba tomando pra gente e isso vem interferir na nossa vida, na nossa energia e no nosso espiritual. Então, cuidado, tá? Cuidado. Segundo, superficialidade e imediatismo. Então, superficialidade. Vou fazer assim, vou mostrar, vou postar essa foto para dizer que eu tô feliz, que tá tudo certo, mesmo não estando. Vou buscar algo momentâneo, vou buscar algo que me satisfaça agora, vou ali no shopping comprar alguma coisa, ou eu vou passar isso aqui no cartão e seja o que Deus quiser, Deus provê, Deus proverá, e eu vou curtir esse final de semana porque eu tô precisando, eu mereço, vou passar no mérito, nem no crédito, nem no débito, eu vou passar no mérito. E aí você vive um final de semana super feliz, mas você compromete meses, você ceraseia o seu nome, você tá muito na superficialidade. Eu vou lá, vou curtir isso aqui pra mostrar pras pessoas, pra tirar uma foto legal, pra dizer que eu tô bem, pra mostrar pro meu ex que tá tudo bem, que ele não me faz falta, enfim, né? Vou mostrar pro meu amigo que eu tenho esse carro aqui, com essas rodas aqui, e que eu sou bonzão, né? E que eu como é que é aquela questão, né, de você se auto-ostentar, né, digamos assim. Então essa ostentação, essa superficialidade e esse imediatismo. O imediatismo também entra a questão da ansiedade, né, que é um mal muito comum, principalmente na geração dos adolescentes, né, e das crianças. Isso tem crescido muito, a questão do transtorno de ansiedade. Então eu quero agora. E não importa se eu mereço isso, se eu fiz um esforço para conseguir isso, eu quero agora. Mas você quer algo de mim? Você vai ter que esperar, mas quando eu quero agora, né? Isso é muito comum nas crianças, principalmente. Não, mas o que você entregou para isso? O que você se esforçou, né? O que você teve que aprender para chegar aqui? Não, eu quero agora. Comecei a estudar uma coisa, mas não deu certo, eu parei. Comecei num trabalho, eu vi umas coisas que eu não gostei, eu parei. Comecei a ler um livro, daí, eu parei. Não aprendi nada, tô na segunda página, não aprendi nada. Então, assim, as pessoas querem tudo muito rápido, essa geração quer tudo muito rápido, muito agora, de qualquer jeito, pra mostrar que tá tudo bem, pra mostrar que tá tudo certo, mas não se esforça pra isso e não vê que é algo mais profundo. Então, o imediatismo, a superficialidade, ela vai contra aquilo que é imersivo, contra aquilo que é profundo, né? E se a gente quer aprender mais, se a gente quer ser conhecedor de algo maior, principalmente de nós mesmos, nós temos que sermos gente profunda,
né? Nós temos que ser gente profunda, né? Essa conjugação que é meio estranha. Mas gente profunda, o que que é? Gente que se aprofunda naquilo que quer conhecer, né? Se aprofunda no outro que você quer ter junto com você para tirar da vida, que você se aprofunda num conhecimento que você quer trabalhar com aquilo, se você se aprofunda naquilo que você precisa, né? Aqui também no imediatismo nós podemos colocar os remédios, né? A medicina alopática, que são a indústria química dos remédios, que é o fato de eu tô com uma dor e eu quero tomar um remédio para curar isso agora. Eu quero que isso seja curado agora, eu não quero sentir essa dor. E aí a gente não para ver da onde que vem essa dor, do porquê que essa dor persiste, o que que eu estou desalinhada espiritualmente, energeticamente, que essa dor tem persistido, né? Ou que uma situação tem se repetido na minha vida, né? Aqui a gente fala o karma, né? Por que que isso sempre acontece? Por que que quando tal coisa vai estar acontecendo, vem alguma coisa errada né? Por que quando eu vou viajar meu carro quebra? Por que quando eu vou viajar, meu filho cai e a gente tem que ir pro hospital? Ah, por que quando eu tô indo assistir aula, acaba a luz aqui em casa? Enfim, que faz com que a gente não pense naquilo que precisa ser analisado com cuidado. Então a gente quer resolver tudo muito rápido, sem pensar na raiz do problema, né? E aí o terceiro, que é a distração, né? Que aí tem a distração que é o celular, que são as telas, né, em geral, séries, filmes, temos aí o Big Brother, a maior distração do momento em rede nacional, né, temos as novelas, enfim, temos a vida dos outros no Instagram, que daí junta ali o primeiro tema ali, que é o viver a vida dos outros com a distração. Então a gente está sempre distraído, procurando algo para se distrair. E interessante, né, porque quanto mais a gente se alimenta desse tipo de conteúdo, mais a gente se perde naquilo que é uma prioridade, né? Então, quantas vezes a gente pega o celular para ver alguma coisa no Instagram que faz um sentido, ou uma mensagem se alguém respondeu, ou procurar algum tema que a gente viu lá, algum vídeo que a gente gostou e que a gente queria ver de novo, que tem um cunho de conhecimento e tal, que seja algo bom. E aí a gente se perde no feed ali, quando a gente vê, passou 20 minutos, meia hora, uma hora, e a gente não vê o que precisa ver, e a gente tá ali distraído com o feed, com os reels, enfim. Então é muito fácil, né? Atualmente é muito fácil se distrair, porque a gente tem a tecnologia, que é algo abençoado, que é algo muito bom, que a gente tem que agradecer, que é o que proporciona que eu consiga postar esse vídeo agora, que chegue na sua casa, onde quer que você esteja. Então a gente tem muito que agradecer e honrar a internet. Mas ao mesmo tempo as distrações estão muito à nossa mão, estão muito fáceis, né? Então a gente não precisa se esforçar para ser distraído e se distrair, né? E uma coisa também que a gente tende a buscar distrações que nos desconecte com o nosso propósito, né? Por exemplo, eu venho de uma fase que eu gosto muito de estudar. E eu tô muito nesse horário e vigiar, então eu tô muito vigiando o que eu tenho feito, os conteúdos que eu tenho acessado, os lugares que eu tenho frequentado, as conversas saudáveis, que é um dos nossos princípios aqui do Casa de Luz e também do Mensagem de Luz. E eu procuro que a minha distração ela possa se conectar com o meu objetivo de estudo, que é atualmente a evolução espiritual, o encontro da minha missão. Então, eu não procuro conteúdos que me distraiam a ponto de me distanciar disso, sabe? Mas isso é uma governança, que também é um dos princípios do Casa de Luz. É algo que eu tenho que ficar vigiando o tempo todo, né? E então aqui a gente perde, nessa distração, a gente acaba perdendo o que é prioridade pra gente, e a gente vai cada vez mais se distanciando, se desconectando daquilo que a gente quer, daquilo que a gente tem que buscar, porque originalmente a nossa alma, ela vai tentar se alinhar àquele propósito. Só que se a gente estiver muito distraído, né, a gente não vai entender isso, a gente não vai conseguir identificar que a gente tem que ir por aquele caminho, porque quando a gente está com a mente muito barulhenta, quando a gente está num ambiente muito barulhento,
Quando o barulho interno está muito grande, a gente não escuta os sinais. Então, vamos pensar que você pôs um despertador no teu celular. E esse despertador se chama acordar para a vida. Só que se você está muito distraído, ou se você está num ambiente com muito barulho, esse despertador ele vai tocar. Só que ele é um volume abaixo, menor do que o local ou o estado de espírito que você tá. E você não vai ouvir. Você não vai conseguir acordar para a vida, porque você vai perder esse despertador, esse time, o time de Deus ali, né? Então a gente tem que diminuir esse barulho para que a gente consiga ouvir, né? Estar atentos a esses sinais que Deus manda pra gente, que o universo manda pra gente e que a gente tem que estar sempre em sintonia, né? O Bruno sempre fala, o Bruno Gimenez, que Deus joga sementes. Deus sempre vai te dar sementes. E às vezes você vai jogar fora, e às vezes você vai deixar secar, e às vezes você vai queimar. Quando a gente planta essas sementes, ele manda mais sementes. E aí ele vê que você está realmente fazendo um plantio e que vale a pena jogar essas sementes para você, né? Então eu sempre tento pensar, meu Deus, eu estou plantando as sementes que você está me dando? Deus, deixa eu ver, me mostra, porque eu realmente, muitas vezes eu tenho a sensação de que eu estou fazendo errado, de que eu estou indo para o caminho errado, né? E a gente tem um lema aqui, né, no caso de luz e no Mensagem de Luz, que é lentamente até que de repente, né? Só que o lentamente não é você ir devagar, o lentamente não é você falar, eu vou aqui, devagarinho eu chego lá, estilo mineirinho de ser, devagarinho eu chego lá. Não, gente, é você ir num ritmo que você dê o seu melhor com aquilo que você tem, e o tempo do universo, o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, umas coisas que são hábitos saudáveis, são ações que te melhoram, e que quando você vê que você está fazendo aquilo e você começa a colocar aquilo na tua rotina e fazer daquilo um hábito, de repente a coisa acontece. Esse é o lentamente até que de repente. Então, a gente tem que comemorar essas evoluções que a gente tem dia a dia. A gente tem que silenciar por um momento e refletir se hoje a gente foi melhor do que ontem, se a gente já conseguiu aprender com os nossos erros, né? Então, tem também, né, um fluxo ali do Aura Master, mostre-me meu erro, e ele fala, eu quero de um erro um mestre bondoso. Então eu quero do erro um mestre bondoso, que a gente tire toda essa culpa, né, que nos limita muitas vezes. Eu falo por mim isso, né, que eu carrego muita culpa, muita autocobrança, né, então eu tento tirar isso e pensar, não, mas eu precisei passar por isso para eu aprender algo, então que eu possa de fato aprender com aquele erro. Eu quero do erro um mestre bondoso, não é? Então, auto-perdão também entra aí, né? Então, recapitulando aqui o circuito do caos, né? Primeiro, viver a vida do outro, seja se preocupar muito com o outro, né? Ficar muito de olho na vida do vizinho e não viver a sua vida, e não cuidar da sua família, das suas coisas, das suas dores. E também viver muito para o outro, dizer não para você e sim para todo mundo. Número 2, superficialidade e imediatismo. Fazer tudo de qualquer jeito, querer tudo da forma rápida, querer resultado sem ter dedicado tempo, sem ter dedicado nada a isso. Achar que sempre os outros têm que dar tudo para você na hora que você quer e que você não precisa entregar nada também, né? Então, é algo a ser observado aqui. E terceiro, a distração, né? Então, perder o foco daquilo que é importante, não saber o que é prioridade para você, se distrair com qualquer coisa, com qualquer borboleta que passa na tua frente, com viver com a TV ligada e aí entrar naquela energia do que está passando ali na TV, né? E tirar o foco da sua vida. Então, esses são as três ações, né? Que formam aí o circuito do caos. Então, para ser muito, muito atento. Nesse campo de distração, lembrei de uma coisa que aconteceu esses dias, que eu cheguei em casa e eu fui ligar a TV para conectar no YouTube.
Dificilmente eu assisto TV aberta, é muito difícil assistir a programação da TV aberta. Até Netflix é difícil de assistir ultimamente, não tenho assistido séries nem nada do tipo. Então, meus conteúdos ou são dentro das plataformas educacionais que eu tenho cursos, né, que eu adquiri, cursos e eu estudo, né, seja no celular ou no computador, ou no YouTube, né, que o Casa de Luz passa no YouTube, então eu assisto os programas da semana, assisto na reprise, porque eu não consigo assistir eles ao vivo. E aí nessa de ligar a TV, isso era à noite, eu fui ligar a TV para acessar o YouTube. E aí tava passando o filme da Mulher Maravilha 1984, o nome do filme. E eu gosto muito de filmes da Marvel, da DC, eu gosto de filmes de super-heróis, né, dos heróis e quadrinhos, assim, são filmes que eu gosto. E eu gosto das lições que eles têm também. E aí eu fiquei muito tentada, eu falei, nossa, mas eu queria muito assistir esse filme, mas eu queria muito também acessar o conteúdo do YouTube. Não tinha uma aula específica no YouTube, eu ia procurar podcast ou reassistir algum outro vídeo, né? E eu costumo intercalar esses vídeos e esses conhecimentos também para não ficar tão maçante, né? Porque você ficar muito tempo na frente do computador ou na frente do celular acaba se tornando cansativo e às vezes a gente não tá num dia que a gente consegue ficar muito tempo parado. Então eu percebo esses dias e aí eu ouço áudios enquanto eu lavo a louça, enquanto eu coloco a roupa para lavar, enquanto eu dobro a roupa, porque é uma forma de eu estar fazendo as coisas em casa e ao mesmo tempo consumindo conteúdos inteligentes e produtivos, né? E aí eu fiquei naquela coisa, nossa, mas será que eu vou estar me distraindo? Nossa, olha, tô deixando a distração aqui, eu não quero assistir esse filme. Nossa, mas eu queria muito assistir. E era um filme na TV aberta, não era Netflix nem nada. Aí veio uma voz, né, da consciência. Não, você tem estudado muito. Precisa desse tempo da distração. A distração saudável, né? Então, a distração de você sair com amigos, essa distração é boa. A gente não pode ter aquela distração que tira a gente daquilo que é prioridade, que distancia, que desconecta. Eu falei, não, realmente, né? Um dia, uma noite que eu assisto um conteúdo diferente do que eu tô acostumada é até bom. Mas olha como é interessante que quando a gente está tão conectado nessa coisa de evolução, de aprender, de estar atento aos sinais, que em todo lugar que a gente vá, né, onde quer que a gente vá, onde quer que a gente esteja, o que quer que a gente faça, a gente consegue tirar uma lição com base naquilo que a gente tem estudado. Então isso eu acho sensacional quando essas coisas acontecem. E aí eu vou partilhar com vocês o que eu percebi assistindo Mulher Maravilha 1984. Então se você quiser aí nesse dia de hoje, nesse domingo ou durante essa semana, assistir esse filme e me conta aí depois nos comentários se você talvez teve a mesma percepção. E aí o que acontece? Resumidamente, né, a Mulher Maravilha, ela vem lá, né, ela é uma deusa, né, ela é filha de uma deusa, enfim, conta toda a história lá de onde ela veio, né, das Amazonas, né, e mostra essa história da mãe dela, da tia dela, então elas eram guerreiras, e mostra ela no tempo atual, né, que ela está ali, que é 1984. Na década acho que de 50, se eu não me engano, no filme, ela viveu um grande amor, né, numa época lá de guerra e tudo mais, e ela tinha esse grande amor, e esse grande amor se sacrificou, né, em um outro filme lá apareceu, que ele morreu, enfim, para salvar lá, enfim, relacionado a uma bomba. E ela sentia muito aquele vazio, né, porque ela vivia em várias épocas, tinha passado vários anos, né, ela não envelhecia, né, por conta dos poderes que ela tem, e ela tinha esse vazio muito grande, que era a perda desse grande amor. E aí, indo terminado, ela trabalha num museu, algo assim, lá no filme, ela encontra uma pedra, e essa pedra, né, tinha um dizer lá, que faça o pedido, né, enquanto você tocar aquela pedra, você pode pedir o que você quiser. E aí ela pediu. Então todo mundo que pegasse aquela pedra na mão, ela poderia pedir o que fosse, que o desejo seria realizado. Era uma pedra dos desejos.
E aí ela mentalizou que ela queria esse amor de volta, né? Então, mas ela foi totalmente contra as leis naturais. Veja bem, esse rapaz já tinha morrido acho que há uns 30 anos, talvez. E ela pediu que ela queria muito esse amor de volta. E aí o que acontece no decorrer do filme? Que essa pedra ela passa pela mão de várias pessoas, boas e outras não tão boas. E as pessoas também muito interessadas em desejos muito pessoais, de interesses próprios, não preocupadas com o impacto que esse desejo, que auto-beneficiaria aquela pessoa, poderia impactar negativamente no mundo, no universo e na vida de outras pessoas. Então, né, o decorrer do filme, o desenrolar do filme, essa pedra acaba caindo em mãos erradas, né? E aí o desejo dela é realizado, o desejo da Mulher Maravilha é realizado. E de alguma forma, né, que daí vocês vão ter que assistir o filme pra entender, esse amor volta pra ela. E aí ela não acredita, ela fala, meu Deus, essa pedra realmente tem poder, é poderosa, né? É uma pedra mágica. Só que, como eu falei, essa pedra caiu em mãos erradas. E aí acabaram que vários desejos não tão bons foram se realizando. E desejos que iam contra a lei natural, né? As leis divinas, né? As leis que regem o planeta, o universo. E aí começou a gerar um caos, porque o que queria? Se isso cai na mão de um presidente, né? Um presidente dos Estados Unidos, por exemplo, ele quer maior poder de fogo, então ele quer mais bombas, ele quer mais armas. E aí um outro governante de outro lugar, ele quer mais tanques de guerra. E aí começou que todos os desejos começaram a se realizar e virou um caos no mundo. E como que resolvia isso? Claro que a Mulher Maravilha salvou o mundo, né? No filme. Mas como que resolvia isso? Que é a parte que mais me chamou a atenção e depois eu fiz uma reflexão. Falei, uau! Como que resolvia isso? Você abrir a mão do seu desejo. Você abrir a mão do seu desejo. Era assim que resolvia. Aí aquilo desfazia. E aí guerras foram evitadas. E aí o caos começou a baixar, porque as pessoas começaram a abrir mão daquele desejo que só fazia bem para ela mesma e que era contra a lei natural das coisas. Então, como que uma pessoa que morreu há mais de 30 anos vai voltar? Não, essa não é a lei natural. E aí ela sabia que aquilo estava errado. E o que começou a acontecer com ela? Cada pessoa que tinha esse desejo, que queria beneficiar a si mesmo, que era um desejo egoísta, que não tinha a ver com a sua essência, porque era uma coisa que ela achava superficialmente que fazia bem. A pessoa achava que ela tinha o poder de tudo, dela mandar nas pessoas e manipular as pessoas, ou ter uma indústria do ódio com armas e bombas atômicas. Aquilo era o que era o poder máximo da pessoa, mas era contra a essência dela, era contra o propósito dela, era contra a missão de Deus. Ela não era a pessoa certa no lugar certo fazendo aquilo, e era contra as leis naturais. No caso da Mulher Maravilha, ela se enfraqueceu, ela perdeu as forças dela. Então, ela não conseguia mais salvar o mundo e defender o mundo e ser aquilo que ela nasceu para ser, que é uma super heroína, porque ela tinha feito um desejo que ia contra as leis naturais e que ia contra aquilo que era a missão dela. E aquilo atrasou a vida dela de uma forma que ela não conseguia mais ser útil fazendo o que ela fazia de melhor, que era salvar as pessoas. Então os poderes dela, ela não tinha mais a velocidade, ela não conseguia mais voar, ela não conseguia mais ter força. Vocês entenderam? Porque estava contra a verdade dela. O que ela pediu não era o que Deus queria para ela. Você entende? E aí, uma parte que mais me marcou no filme foi que ela teve que se despedir desse amor dela. Ela teve que abrir mão desse desejo que beneficiava ela, o ego dela, né? O eu inferior dela, vamos falar a verdade. Porque ela estava beneficiando o ego, porque ela queria aquele amor, ela queria viver aquilo de novo, né? Ela não desapegou daquele momento. Então, aquele pedido, perfeito isso, nossa, obrigada, espiritualidade. Era um pedido feito pelo ego, pelo eu inferior. Não era o pedido da essência, da verdade.
E aí é uma cena muito legal no filme, que eu particularmente gostei bastante, que ela se despede desse amor dela e ela sai correndo e ela fala pro universo: eu abro mão do meu desejo. Eu abro mão do meu desejo baseado no ego. Eu abro mão do meu desejo baseado no meu inferior e eu me abro para viver chamado do alto. Ela não falou isso no filme, isso aí eu completei agora. Mas no filme ela fala: eu abro mão do meu desejo. E nisso automaticamente, então ele some, né? Porque ele é um desejo que foi feito, ela abre mão, esse desejo some e ela recupera a força dela para seguir em frente e para salvar a humanidade mais uma vez. E assim todos que perceberam o caos instaurado no mundo começaram a abrir mão dos seus desejos, do ego. Que forte isso. E aí é Mulher Maravilha 1984. E eu achei que eu ia assistir um filme que eu ia me distrair. E olha o que tinha nesse filme. Olha a mensagem que tinha nesse filme, gente. Então a gente só se distrai porque quer, né? Porque, olha, se a gente tá orando e vigiando, né? Orar e vigiar, a gente consegue acessar informações riquíssimas em qualquer lugar, onde quer que a gente esteja, onde quer que a gente vá, o que quer que a gente faça. Olha que forte isso, né? E um dos princípios aí do milionário espiritual, de todos esses conteúdos que o Bruno tem regido e tem trazido, né? E tem canalizado, é viver os planos de Deus, né? Então, o caos se instaura na vida da gente quando a gente quer viver os nossos planos, quando a gente se põe a rezar, se põe a orar, e falando: Deus, faça a minha vontade, faça a minha vontade. Pai, eu quero isso, Pai, eu quero isso, me ajuda porque eu quero isso. Né? Então talvez seja uma dica, né? Seja um sinal para que a gente comece a rezar de forma diferente. Né? Eu, por exemplo, eu mudei a minha forma de rezar a partir desses conhecimentos todos, né? Então, Pai, se for da sua vontade, do meu merecimento, que assim seja feito. Pai, me ajuda a viver o seu plano, né? Pai, como eu posso servi-lo mais e melhor? Como eu posso servi-lo mais e melhor? Quando acontece alguma coisa que sai diferente daquilo que eu queria, o que eu tenho que aprender com isso? O que isso tem para me ensinar? Eu quero do erro um mestre bondoso. Então, que a gente possa afastar esse circuito do caos da nossa vida. Que a gente possa todo dia fazer algo que melhore, que nos leve para um novo patamar de consciência, para um novo nível de consciência. Afinal, é para isso que esse canal, né? Esse programa do Mensagem de Luz, esse é o nosso propósito, esse é o meu propósito aqui com vocês. E partilhar de todas essas evoluções, esses aprendizados, para mim também é uma missão, é um chamado. E eu espero que qualquer coisa, que algo, uma frase, uma palavra que eu tenha dito aqui hoje possa ter te tocado e possa ser um agente transformador aí de uma nova fase e que você possa ter essa amplitude de consciência cada dia um pouco mais, lentamente até que de repente, para que grandes coisas aconteçam. Então é isso, fique bem, um beijo e até semana que vem.